palavra de Deus, Josué capítulo 24, verso 14 e seguintes. Palavra de Deus, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 14 e seguintes. Josué capítulo 24, verso 14 e seguintes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la nesta noite. Obrigado pela igreja que nos acolhe, pelo tempo de vida desta igreja, por tudo que o Senhor já tem feito no meio dela, Senhor. Obrigado pela comunhão que temos contigo, que os nossos irmãos aqui expressa através desse culto de adoração, de glorificação a Ti. Pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações, mediante a intervenção do Teu Santo Espírito. Que Teu Espírito entesoure em nossa vida aquilo que precisamos assimilar hoje na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No dia 1º de maio, nós temos nosso encontro de famílias. O mês de maio é reservado para o mês da família. E nós estamos iniciando esse período, quarta-feira, com o nosso encontro de famílias. A IPSAT tem mais ou menos 100 famílias. Temos mais ou menos 100 famílias aqui representadas. Nós temos a disponibilidade aí de talvez uns 350 membros. O novo templo vai caber aí seus 350 membros, e nós temos mais o salão, mais uns 100 membros, então nós cabemos aqui 450 membros a partir do fim da nossa construção. A família é um ponto de diferencial da igreja cristã. A sociedade hoje já não considera esta família, esposa, marido e filhos, a família. Essa não é mais uma característica do que pode se chamar de família. Então sobrou nós aqui, sobrou a igreja falando a respeito de família. Só tem a igreja falando a respeito de família. Nenhum outro contexto mais fala a respeito da família do ponto de vista bíblico. Acabou isso. Nós somos considerados um corpo estranho para a sociedade atual. Você pegar e abrir a Bíblia e falar que Deus tem um conceito, um valor bíblico de família, você está num corpo estranho dentro da atual sociedade. Então, existe uma grande dificuldade para nós hoje, porque porta fora nós vamos ver uma leitura de desconstituição da família. As pessoas não querem mais pensar do ponto de vista bíblico a respeito de uma caminhada em família. Querem pensar em todas as direções, menos na família do ponto de vista cristão. Então, queridos, todos nós temos um grande embate. Isso não começou hoje, isso começou lá atrás. Já tinha problema lá atrás com esse tema. Não pensa que é um modismo da nossa sociedade contemporânea. O ser humano vive numa grande dificuldade para se relacionar com o tema família. E nós estamos aqui
nós somos uma reunião de famílias. A desconstituição faz parte até dos meios cristãos, onde a família já não é mais considerada de algum ponto de vista, e a igreja passou a ser uma reunião de indivíduos, que não vai mais na igreja da família, mas vai na igreja que ele acha melhor, no seu contexto melhor, nos seus gostos e nos seus desejos melhores. A esposa vai numa igreja, o marido vai noutra igreja, o filho vão noutra igreja, porque cada um tem um tema próprio para a mulher, um tema próprio para o homem, um tema próprio para os jovens, e a família se desconstitui dentro da própria igreja, se dissipa dentro dos gostos e dos desejos humanos. Vamos à história, vamos ao texto que nós lemos hoje. Quem não colocou a placa na porta da sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não passou numa lojinha evangélica, porque sempre, quando você passar numa lojinha evangélica, vai ter lá essa plaquinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Leoni comprou isso alguma vez, minha mãe já comprou isso há 40 anos atrás, e com certeza muitos de vocês já compraram essa placa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o texto fala? De um compromisso da família de servir ao Senhor. Nós assumimos um compromisso da família de servir ao Senhor. Qual é o problema? O distanciamento. Quando Josué falou isso, ele falou isso dentro de um contexto. Quando nós estamos colocando isso na porta da nossa casa, é outro contexto, é outra realidade. Mas dá para a gente fazer uma aplicação bíblica correta a respeito da adaptação desse diferencial de tempo, onde Josué fala isso lá atrás e onde nós falamos e colocamos na placa da nossa casa hoje. Qual é o tema dessa história? Deus, em primeiro lugar, fez uma aliança com Israel, e nessa aliança havia exigências e compromissos. Então Deus estabeleceu uma relação de conserto, o homem pecou e agora é necessário que haja um conserto. Esse conserto é mediante a aliança que o Deus cria entre eles e a humanidade. Ele escolhe um povo para dali dar caminho à possibilidade de salvação. E esse povo tem a única instrumentalização de trazer a possibilidade de salvação para todos os homens. Então, esse povo deverá cumprir a sua etapa aqui na terra. Qual é a base? É um contrato de vassalagem. Deus é o suzerano e nós somos os vassalos. É como um compromisso. Assim como nós estamos instituindo aqui um contrato onde Deus diz, olha, vocês vão cumprir todas as minhas regras. O problema histórico aqui está no fato de que Moisés foi até o Monte Sinai para pegar essa lei, e nesse tempo o povão aqui chegou e fez um bezerro de ouro, que é a máxima da idolatria, uma geração que morreu no deserto, porque não cumpriu o contrato, não foi fiel ao pacto. Passaram-se 40 anos e surgiu uma nova geração. Essa nova geração adentrou a terra prometida. Isso está descrito lá em Deuteronômio. Moisés fez uma pergunta a esse povo e perguntou, o que é que vocês vão escolher? Numa vida de prosperidade e de paz ou numa vida de morte e destruição? Qual é a escolha do povo? Deuteronômio 30, verso 15. O que é que vocês escolhem? Servir a Deus ou caminhar em direção aos falsos deuses das outras nações? E essa decisão tem que ser tomada pelo povo. Nesse momento, Josué entra na história. O povo de Deus passa a viver na terra prometida, a conquista da terra já se estabeleceu, e Josué faz a mesma pergunta que Moisés fez, o que vocês querem escolher, entre servir a Deus ou servir os falsos deuses das outras nações?
E Josué desafia a esta nova geração a renovar a aliança e confirmar que eles virão servir a Deus durante a sua existência. Então, nos ambos os casos, há uma consequência pelo fato da proposta de: vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir os outros deuses? Essa pergunta sempre é colocada do ponto de vista de Deus, e o profeta de Deus a faz ao seu povo. Expressa um compromisso pessoal. Vocês vão escolher, vocês querem servir a Deus ou não? Mas saibam de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo de Deus responde: longe de nós abandonarmos o Senhor e servirmos outros deuses. Nós não iremos descumprir o pacto, nós cumpriremos os compromissos, nós honraremos a lei que Deus estabeleceu. Qual é o problema para nós hoje? Porque há um distanciamento entre o que foi falado ali com o povo de Deus no Antigo Testamento e nós aqui. Josué, como patriarca: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz um compromisso porque ele é o patriarca. Então, enquanto ele estiver vivo, isso vai acontecer na casa do Senhor, na sua casa, no meio do povo. Só que ele não tem a dimensão dos sentimentos, ele não tem a dimensão dos que as pessoas acreditam e do que eles desejam. Ele não está no coração das pessoas. Então não há uma decisão do patriarca, mas há uma consequência pessoal para cada um deles. Então há um distanciamento em aquilo que o patriarca diz e aquilo que vai nos corações daquelas pessoas que ali estão. Mas ele faz isso através de uma comunicação de fé com muito amor e uma oração no Espírito Santo de Deus. E ele termina o seu livro deixando esta vida e dando continuidade ao povo de Deus ali. E eu queria chamar sua atenção rapidamente para isso. Há uma antiga aliança e há uma nova aliança. Na antiga aliança, queridos, a entrada era pelo nascimento físico. Na nova aliança, a entrada é por um novo nascimento em Cristo. Na antiga aliança, a circuncisão física era um ato exterior. Na nova aliança, a circuncisão é uma intervenção do Espírito Santo no coração. Na antiga aliança, a lei foi escrita em pedra. Na nova aliança, a lei foi escrita no coração. O fim da lei é Cristo, a justiça para todo aquele que nele crê. Na antiga aliança, a adoração era cerimonial, era externa. Na nova aliança, a adoração é em espírito e em verdade. Na antiga aliança, o reino era físico. Na nova aliança, o reino é espiritual. Na antiga aliança, a herança era terrena. Na nova aliança, a herança é celestial. Na antiga aliança, eles viviam numa questão de tempo. Na nova aliança, eles vivem numa questão eterna, que vai adentrar a todo o contexto eterno. Então, o que isso tem a ver com a nossa caminhada como família? Para nós hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam pastorear a família. Pastorear a família. Sendo pastorear, a capacidade de cuidar, de conduzir e de guiar a família. Cada um de nós precisa fazer isso. E quando nós estamos falando de cuidar, de conduzir e de guiar a família, nós estamos falando de pessoas que estão com saúde. Saúde física, saúde psíquica e saúde mental. Você não pastoreia ninguém se você não estiver saudável. Você tem que estar saudável para que você pastoreie, para que você cuide de alguém. Quando você está doente, você vai no médico, um bom médico, viu? Vai num bom médico,
e ele vai te passar uma receita, você tomar uma medicação, e você vai ficar saudável. Quando sua mente não está funcionando bem, você vai procurar alguém para cuidar de você. Com a bênção de Deus, pessoas qualificadas para cuidar da sua vida. E você vai tomar um remédio, tome o remédio. Não esconda, não cuspa, tome o remédio. Tome a medicação para que você fique saudável. Pessoas abençoadas, qualificadas por Deus, estão cuidando de você. Você vai tomar o remédio, por favor, senão você vai ser um problema para a sua família. Quem vai sofrer são os seus familiares, não vai ser você. Você já está doidão mesmo, então não vai fazer a menor diferença. E quando é espiritual, querido, procurem pessoas qualificadas para cuidarem de você. Procure o seu pastor. Desligue a internet nessa hora, porque você vai encontrar ali conversa fiada. Não vá procurar receita na internet para salvar a sua doença espiritual, porque não vai resolver. Você vai procurar o seu pastor e os seus guias espirituais e uma igreja saudável, não uma igreja doente. Você vai procurar gente qualificada para cuidar da sua saúde espiritual, para pastorear alguém. Você vai ter que cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Então, queridos, o que vai acontecer? Você vai estabelecer uma liturgia de vida, uma liturgia pessoal. Você vai comprar uma Bíblia. Você não tem uma Bíblia, larga essa Bíblia do celular, né? Isso aí é enrolação. Você vai pegar uma Bíblia e vai rabiscar a Bíblia toda igual o pastor faz. Pega uma Bíblia de papel, uma caneta e um marcador de texto. Você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a sua porta e você vai ler a sua Bíblia. Você vai orar e falar com Deus. E se você não tiver a voz boa, não tem problema, você está sozinho no quarto. Você vai cantar um louvor de adoração a Deus. Então você tem uma liturgia de vida. Você cuida da sua saúde espiritual. Não adianta ir para a internet. Vai ter que entrar no quarto e fechar a porta. Entra no quarto, fecha a porta, leva a Bíblia, o marcador de texto e a caneta. E leia a sua Bíblia. E faça a sua oração, e cante o seu louvor. Você quer ser um instrumento de Deus na sua família, na sua sociedade, você vai ter que começar por aí. Volta para a raiz. Não vai na conversa do mundo. A conversa do mundo é para tirar dinheiro do seu bolso. Volta para a Bíblia, entra lá e cuida da sua saúde espiritual. Mas aí você gera uma possibilidade de pastorear a sua família. Então tem uma liturgia familiar. E o grande elemento aqui é a comunicação. A comunicação faz toda a diferença. Você tem que falar e você tem que ouvir. Na liturgia da família você tem que falar e você tem que ouvir. Não pode entrar no curso do mundo. Não pode se dar ao deleite do tempo atual, o individualismo. Você não pode ficar sozinho dentro da sua família. Não pode cuidar somente de você. Você tem que cuidar daquelas pessoas que estão com você. Em terceiro lugar, você tem um pastoreio missionário. Então, um pastoreio pessoal, um pastoreio familiar e um pastoreio missionário. E você tem uma liturgia humana, onde você olha todos aqueles que estão ao redor de você e você vê a carência do Evangelho de Cristo Jesus. O pastoreio pessoal, um pastoreio familiar e um pastoreio da humanidade. Todos eles têm a sua liturgia, a sua prática, o seu exercício. 3 elementos vão te ajudar nessa hora, e somente eles: a humildade, o amor e o serviço. A humildade vai nos apontar para a solidariedade de Cristo. Ninguém, em sã consciência, em estado de espírito, pastoreia alguém sem ser humilde.
O orgulhoso não pastoreia nem a si mesmo, porque ele acha que ele é mais do que ele é. Ele não pastoreia a família, porque a família não é o ponto de contato dele com aqueles que amam. Ele não pastoreia a humanidade, porque a humanidade não precisa de nada, quem precisa sou eu. Aquele que vive em si mesmo, em si mesmado, não está interessado em proclamar o Evangelho e nem pastorear ninguém. Ele está vivendo para si, para a sua glória e para o seu deleite. O amor, porque nisto são conhecidos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. A nossa carteira de identidade não é a capacidade que nós temos de fazer coisas externas, é a capacidade que nós temos de amar. E isso acontece no nosso coração. A carteira de identidade do cristão é a sua capacidade de amar os outros, seja no contexto familiar, seja onde Deus nos enviar. E o serviço, que é propriamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é a capacidade de ajuda e de cooperação. A nossa certeza é que nós viemos para servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4, verso 10. Na humildade, querido, nós vamos fazer como o Espírito Santo nos orienta. No amor, nós vamos fazer conforme Cristo fez por nós. E no serviço, nós vamos fazer o que Deus espera de cada um de nós em meio à sociedade. Concluo com uma oração. Não sou eu que vou fazer, mas é você que vai fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual deve ser a nossa oração hoje? O que você precisa falar com Deus? O que você precisa resolver com Deus? O que você precisa resolver com a sua família? Tem coisas que estão pendentes? O que você precisa falar para a igreja, para os irmãos em Cristo Jesus? O eu e a minha casa serviremos ao Senhor foi um ideal dos patriarcas. Ele é o ideal da nossa igreja? Ou nós estamos mais interessados em encher nossas mentes e corações com aquilo que o mundo pode oferecer? Nós estamos dentro de uma contracultura, e a nossa cultura já não é mais a predominante. Você vai ter que viver dentro desse contexto, e essa oração vai ter que ser feita, e você vai falar com Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.